O último algoritmo que a gente viu foi o Merge Sort, né? Então, ele é bem interessante. E agora a gente vai começar a falar de um outro algoritmo, mas vou fazer ele da forma que eu venho fazendo, né? Dividindo ao máximo o problema e a gente vai criando e aumentando as nossas possibilidades. Então, vamos começar aí um arquivo novo e a gente tem algumas coisas para a gente conversar, né? O que eu quero fazer? Vamos imaginar o seguinte: eu tenho minhas notas, então essas notas daí são as notas da minha turma, e eu quero, por exemplo, dizer assim, eu quero descobrir quantas pessoas tiveram nota menor que a minha. E faz sentido, né? Por exemplo, eu quero estudar, eu quero chamar alguns colegas para estudar. Mas esses colegas que eu vou chamar, se eles tiraram uma nota pior que a minha, talvez não seja interessante eu procurá-los para estudar, mas sim procurar quem tirou nota maior do que a minha. Ou, caso clássico, né? Você termina lá o semestre e você tirou 6. E aí, assim, tirou 6, aí sua mãe vê a nota, seu pai vê a nota e fala assim: nossa, você não faz nada, você só estuda. E aquele papo, né, chato de sempre, jogando na nossa cara que a gente não faz nada além de estudar, que eu acho que já é bastante coisa, porque a gente aprende muita coisa e é trabalho pra caramba estudar assim. Estudar dá muito trabalho. Tanto é que se você pudesse chegar para o teu pai, para tua mãe, tirei 6, mas a minha turma tem 9 pessoas. Essa nota daí foi melhor do que, sei lá, do que 7 pessoas. Ou seja, você teve a segunda maior nota, né? 7 pessoas, 8 e 9, total. Então você tirou a nota de tamanho 8. Você poderia dizer isso para os seus pais. E aí os seus pais vão olhar, interessante. Então quer dizer que o resto da turma foi muito mal e você foi bem, tirou um 6. Mesmo a média sendo 6, você ficou com 6 de média, o restante tirou nota mais baixa que você, só teve um que tirou nota mais alta. Você é o segundo melhor da sala. E isso daí é o que eu gostaria de implementar com vocês. A gente fazia, então, um esquema para facilitar a nossa vida. A gente vai fazer aí um teste, né? Vamos testar, procurar os menores aí. Testa, encontra menores. Vamos fazer um testa, encontra menores. Vamos fazer dessa forma, então. Salvar esse cara, chamar então de testa, encontra menores. É isso daí que a gente vai fazer. A gente vai testar, encontrar menores. Aqui dentro, depois eu organizo e deixo bonitinho para vocês. O testa encontra menores. Tá lá. Pá. Já está a estrutura base montada, então aqui a gente tem o início do nosso programa. Vou já fazer o uso de algumas coisas, né? Como eu disse, eu vou aproveitar aqui um array que já está montadinho, que eu acho que já vai facilitar a nossa vida. Eu vou usar esse array, então já vou copiar ele. Está lá o nosso array. Então, o nosso array já está aqui. Eu acho que é interessante usar esse método, já está esse array, e além disso eu vou me aproveitar de algumas coisas que já estão prontas, né? Eu tenho um método que é o imprime, que já está pronto, eu vou repetir ele mais uma vez, então vou usar ele aqui. Então, tá lá o método imprime também, foi o método que eu copiei, tá aí, duas coisas copiadas. Se eu pegar e mandar imprime, e aí eu coloco o meu array, esse cara aqui já vai ter que funcionar imprimindo nosso array do jeito que está, né? Então, imprime nota. Tirar esse comentário aqui que já não faz mais sentido nesse caso. Aí, agora sim. Beleza. Tá aí, ele vai ter que executar e mostrar o nosso array. Pum, bateu lá e executou, mostrou o nosso array. Vamos fazer aqui algumas análises, né? A gente copiou do jeito que estava, mas tem alguns pontos interessantes, né?
Legal. E se eu quiser achar quem é menor que, por exemplo, deixa eu ver aqui, o Vini. Eu quero achar quem tem nota menor que o Vini. É essa daqui a ideia. Se você falar assim, eu quero descobrir quem tirou nota menor que o Vini. Vamos vir e vamos contar, né? Então, como que eu faria, né? Se a gente tem essas notas em mãos, eu olho aqui, deixa eu ver. Esse cara tirou 4,7. Sim, é menor. Esse outro tirou 2,1, também é menor. 7,3 maior, não. Esse tirou 5,1, é menor. Não é menor, não é menor. Opa, esse cara aqui tirou 4,8, também é menor. Esse aqui não é menor. Esse aqui sou eu mesmo, então eu não conto. Então, como que eu faço na vida real? Eu tenho que contar, né? Então, eu tenho que olhar assim, esse aqui é menor? Contei, tenho 1. Esse aqui é menor? Contei, tenho 2. Esse aqui é menor? Não é, não faço nada. Esse aqui é menor? Contei, tenho 3 agora. Esse aqui é menor? Não é. Esse aqui é menor? Também não é. Esse aqui é menor? Então eu tenho 4. Esse aqui é menor? Não, ele é maior. E esse aqui sou eu mesmo. Então eu mesmo, eu não vou comparar comigo. Então eu contei aí 4. Eu descobri quantos elementos são menores do que eu. Descobri aí 4 elementos menores que eu. Simples da gente descobrir. Então, a gente vai fazer esse mesmo processo. A gente vai varrer o nosso array e contar quantas vezes a gente encontrou um valor menor. E aí a gente pode fazer esse teste. A gente vai passar, então, o que a gente quer procurar e a gente vai procurar aonde a gente quer, né? Então, o que e aonde a gente quer. É essa a ideia que eu acho que é interessante. Só para a gente poder fazer isso aqui de uma forma visualmente mais fácil, para você entender o que a gente está procurando, eu vou fazer só uma modificaçãozinha, um ajustezinho de leve, nada tão complicado. Eu vou tirar essa nota aqui do jeito que está, então eu vou tirar ela daqui e vou colocar ela para fora aqui. Então vai ser nota, eu vou chamar de Vini, que é a nota do Vini, tá lá? É Vini, né? Que eu tinha colocado. Igual. E aí eu vou colar isso aqui. Tá lá. Simplesmente eu fiz uma separação. Só para a gente ter aqui visualmente isso daqui, ó. Eu vou colocar o Vini aqui. Minha posição 8 do array. Não está perdida, continua da mesma forma, tá ali. Só que agora eu tenho um nome para esse objeto, é só para eu poder acessar ele mais facilmente, para eu não precisar pegar a referência. Então, eu vou pegar ele dessa forma, facilita para mim. Vou pegar aqui o Vini. E aí, como que vai ser esse método, né? A gente pode, então, fazer da seguinte forma. Eu vou chamar esse cara de encontra menores. Encontra menores. E é o que esse cara vai fazer. Ele vai encontrar os menores. E o que, que eu vou falar para esse encontra menores? Eu vou passar aqui o que eu estou buscando, o que estou buscando e onde estou buscando. Então é o que e onde. Está ali. O que eu busco e onde eu busco. É essa a ideia. Então é essa a estrutura que vai ficar aqui o nosso array. O nosso método. Vamos fazer a criação desse cara. Public static, por enquanto, é void. Por enquanto, acho que a gente vai mudar. E aí tem alguma coisa nesse sentido, abre e fecha. E aí a gente não tem return por enquanto. Se é void, não tem return. O que, que eu quero buscar? Eu quero buscar uma nota. Então, nota que eu vou buscar, né? Então eu vou colocar aqui literalmente a referência do que eu quero, a nota que eu vou buscar. E o que, que eu quero aqui? Aonde buscar? É o meu array de notas, né? Então, aqui eu tenho o meu array de notas. Está lá, meu array de notas. Então, a gente tem um array de notas que vai ser o local onde a gente vai procurar uma nota. Então, a gente vai buscar uma nota dentro de um array de notas. É isso daí.
Só que quando eu achar, eu quero dizer aonde eu encontrei, né? Ou melhor dizendo, não onde eu encontrei, que não é onde, né? É o quantos menores eu encontrei. Então, se eu quero retornar um quanto de menores, aqui é um inteiro, e a gente vai ter um return aqui, né? Eu vou colocar um 0 por enquanto, só para não ter erro, né? Está aí retornando um valor inteiro. Legal, já está retornando um valor inteiro, e aí a gente já consegue trabalhar isso daí. Logo, o que eu vou buscar? Eu quero buscar aqui, ó, o Vini. Eu quero ver quem tirou notas menores que o Vini. Quantas pessoas foram piores, né? Tiveram notas abaixo da nota dele. Então, peguei o Vini. E o que eu vou buscar, né? Aonde eu vou buscar? Eu vou buscar em notas. É essa a minha ideia. E isso daqui vai me retornar alguma coisa. Ele vai retornar um número inteiro. Então, int menores. Tá aí, eu acho que os menores, e eu acho que fica interessante a gente imprimir, né, quantos são menores. Então, vamos fazer aqui um system.out.println e a gente vai imprimir aqui quantos menores a gente viu, né? Então, menores que o Vini. Então, é isso daqui que a gente vai imprimir. Tá lá os menores impressos. E aí vai ser esse o esquema que a gente vai fazer. Como que a gente vai ter que trabalhar, né? Como que a gente vai montar isso daqui? Como a gente viu manualmente falando, a gente tem que ter uma forma de contar. Então, eu contei na mão. Na mão não dá para a gente contar no computador, né? A gente precisa, então, de algo que armazene. Eu vou precisar de uma variável que vai contando quantos menores eu tenho. Então, int menores. Quando eu começo, eu não tenho nenhum menor, começo com 0. Pô, eu vou ter que varrer o meu array todo, né? Então ele vai ter que ler o array todo. Legal, isso é verdade, vou ter que varrer o meu array todo. Então, para varrer o array todo, a gente vai ter que fazer um for. Vamos usar o for do Java 8, né? Só para a gente ver, né? For, ele é igualzinho ali o do que a gente usou no imprime. Então, eu vou ter aqui nota, em chamar de nota, e eu vou usar ela para iterar cada uma das minhas notas. Legal. E aí, o que eu preciso fazer? Eu vou fazer um teste, né? E aqui o meu teste está feito aqui, e se acontecer, a gente conta. Se esse teste aqui der verdade, eu vou fazer menores mais mais. E o que eu vou testar? Eu vou ter que testar se nota é menor do que a minha busca. Se ela for menor, eu conto. Só que isso são objetos. Eu não posso fazer essa comparação se eu não implementar um comparator para eles, né? Então eu tenho que utilizar alguma coisa que é comparável, que eu posso verificar. O que eu posso utilizar? Eu tenho um método que é o get valor da nota, né? Então o get valor da nota, eu vou verificar se é menor que a nota que eu estou buscando. Se for, eu conto. Ele vai fazer esse processo? Vai. É menor? Conta. É menor? Conta. É menor? Não. É menor? Não. É menor? Não. É menor? Conta. Acabou, devolve esse valor que eu contei. E ele devolve para mim isso daí. Então, eu acho que isso daqui resolve a nossa vida. Compilou, não teve nenhum erro. Vamos executar o nosso código. Nosso código, então, vai ter um array e ele vai verificar quantos são menores do que o Vini. Executando, eu tive aqui 0. Por que eu tive 0? Porque eu não retornei o menores. Pronto, corrigido. Agora eu retorno alguma coisa, né? Vamos lá. Agora executando. Eu tive 4, ó. Opa, eu tive 4 pessoas que são menores, que tiveram nota menores que o do Vini. O Vini, ele é o 6.7, então tem 1, 2, 3, 4. Realmente, tem 4 notas que são menores que a nota do Vini. E é isso daí que eu queria. Eu encontrei, então, quantas notas são menores do que a do Vini. Perfeito. A gente tem aí a resolução do nosso algoritmo para encontrar quantas notas são menores
do que a nota que eu estava querendo procurar. Então, eu passo uma nota, digo para ele aonde procurar, e ele verifica dentro dessas notas qual que é a menor. E isso daí eu acho bem legal, é bem interessante. Vale a pena essa ideia, essa jogada, porque a gente consegue, então, nesse momento, fazer várias verificações. A gente consegue, então, por exemplo, se eu sei qual é a quantidade de alunos que tem na minha sala, sim, eu sei, porque eu tenho o nosso notas.lenf, eu consigo dizer, e eu sei, comparado com a minha nota, quantos foram menores, então eu consigo dizer quantos foram piores do que eu e quantos foram melhores do que eu. Eu consigo ver em que classificação que eu estou. E isso daí é uma coisa interessante para a gente. Vamos fazer um teste a mais, né? O Vini, ele estava aqui na posição última, né? E se eu pegar o Vini e trocar de posição? Eu vou colocar ele, por exemplo, aqui. Vou colocar ele nessa posição. Então, vamos colocar ele nessa posição. Se eu colocar ele nessa posição, eu já vou tirar essas notações aqui, que eu acho que elas já não são mais interessantes no momento. Coloquei ele na posição 8, 7, 6, na posição 6, de índice 6, né? Ou seja, o sétimo elemento. Eu mudei ele de lugar. Vamos ver se faz diferença eu executar o meu algoritmo dessa forma? Então, compilei, executei. Não, ele achou lá o Vini na posição correta. Tá, então se eu pegar ele e colocar, por exemplo, no início, coloquei ele na primeira posição, ele consegue achar. Então, sempre ele acha na posição correta o Vini. E é isso daí que eu acho que é o mais interessante nesse momento. Eu descobri qual que é a posição correta do Vini. E a gente acabou de encontrar, né? Como assim posição correta? É, né, cara? Pensa bem. Eu acho que eu consegui descobrir qual que é a posição correta dele, né? Porque eu pesquisei ele, eu descobri quem que é menor do que ele. Eu descobri que tem 4 menores. Logo, tem o Vini, é mais um, e tem mais 4 maiores. O meu array, então, ele tem um tamanho total de 9. Eu tenho 4 pessoas, o Vini e outras 4 pessoas. 4 pessoas menores, o Vini, 4 pessoas maiores. Ele está na posição 0, 1, 2, 3, 4. Opa! Então quer dizer que eu acabei de descobrir qual que é a posição correta do Vini. E não é que eu descobri isso? E olha só que legal, eu consegui então descobrir qual que é a posição correta que ele tem que ficar. Fica muito interessante trabalhar com essa ideia. Então, qual é a posição correta que ele tem que ficar? Eu acabei de descobrir qual que é a posição que ele tem que entrar de verdade. Eu descobri quantos são menores que ele, logo eu sei que tem ele e o restante é maior. Eu sei o tamanho do meu array, eu sei a posição que ele tem que ficar. Legal. Então, já que eu sei a posição que ele tem que ficar, eu vou colocar ele no lugar. Eu acho que eu vou fazer isso daí. Então, a gente vai fazer com que ele fique na posição correta, né? Bacana, eu curti essa ideia. Então, vamos fazer ele ficar na posição correta. Vamos fazer com que ele entre de alguma forma na posição devida dele, né? Vou deixar esse encontra menores e agora eu vou colocar um testa em contra menores. Agora a gente vai colocar um testa em contra menores, versão 2, que eu vou encontrar o menor e colocar na posição correta. Então vamos lá. Vou chamar esse cara aqui de encontra menores e coloca na posição correta. Encontra menores e coloca na posição correta. Nome grande, mas faz muito sentido. O nome dele ficou significativo aqui para gente. Beleza. Funcionando, compilou, tá joia. O que eu quero fazer? Eu quero quando
ele terminar de procurar aqui o encontra na posição, que ele pegue e coloque na posição correta o Vini. Então, o Vini estava lá na posição, nesse caso daqui, ele estava na posição inicial. Só para facilitar a gente, vamos colocar ele numa outra posição, uma posição um pouco mais elegível. Eu vou colocar ele no final. Então, eu vou colocar ele aqui para o final. De propósito, vou trocar a posição, vou colocar ele aqui no fim. Então, coloquei ele aqui para o fim. Então, aqui tem uma vírgula e a gente tem aqui um Enter. Beleza, coloquei ele no final só para uma questão de posicionamento, depois a gente conversa sobre essa questão de posição aqui. Então, coloquei ele para o final e vamos ver o que acontece agora. O que acontece? Quando eu descobri a posição dele, eu quero trocar a posição dele. Então, a posição que ele está, eu tenho que pegar ela e trocar com outra posição. Então, eu tenho que pegar essa posição, colocar aqui, pegar essa daqui e colocar na posição que ele estava. É isso que eu vou fazer. Então, eu vou colocar ele na posição correta. Beleza. Mas lembrando, se eu pegar ele e colocar em cima desse aqui, esse cara daqui deixa de existir. E se eu pegar e colocar esse aqui, vai ficar os dois iguais. Então, eu tenho que ter uma forma de permutar, de trocar, né? Então, esse cara eu armazeno, pego esse, coloco aqui, e essa cópia eu coloco aqui. Então, eu tenho que fazer um esquema de troca. E esse esquema de troca é o que a gente vai montar agora. Então, eu acho que a gente pode fazer um troca. E aí, o que eu quero trocar, né? O que eu vou trocar? Vamos pensar bem. O que eu vou fazer de troca? A minha troca, eu acho que é interessante assim eu falar. Onde eu quero trocar, né? De onde para onde? Aonde eu estou fazendo a minha troca, de onde eu quero trocar para onde eu quero trocar. Então, eu vou ter aqui onde estou fazendo minha singular é uma troca que a gente vai fazer aqui, minha troca. Vamos chamar aqui o de onde e o para onde eu vou trocar. Então, eu tenho onde estou fazendo minha troca, então vou passar o que eu quero, né, para ele, um arrayzão, e vou falar da onde ele vai trocar para onde ele vai trocar. Então, essa é a ideia. Então, é isso daqui que a gente vai implementar. Esse cara aqui, a gente vai fazer a implementação dele. Então, beleza, vamos fazer aqui a implementação do nosso código. Public static, ele não vai voltar nada, porque vai ser void, e a gente vai ter a montagem dele aqui. Tá aí. A gente tem o nosso método. E aí esse método vai fazer o quê? Ele vai ter que trocar alguma coisa com alguma coisa. Então, vamos corrigir aqui. Onde estou fazendo a troca, né? É no meu array. Então, é o meu array. E qual que é o nome do meu array, né? Então, ele é um array de nota, e o nome dele é notas. De onde eu estou trocando, né? Então, isso aqui vai ser a posição é inteira, então ele sai de onde, vou colocar somente D, e também para onde, e eu vou colocar somente para diminuir aqui o tamanho também. Então, eu vou trocar em notas de uma determinada posição para uma outra determinada posição. Vou pegar dessa posição para essa posição. Ele vai trocar. Vamos montar esse algoritmo, então, né? Como que a gente vai fazer essa troca? Então, primeiro eu tenho que armazenar essa primeira nota que eu quero. Então, nota, vamos chamar dar um nome significativo, né? Primeira nota recebe do meu array notas na posição D. Então, primeira nota vai pegar isso daqui. E vai para onde, né? Para onde que isso aqui vai? Vai ser nota, a minha segunda nota, vai para notas na posição para. Eu peguei o D e o para e eu salvei. Então, eu peguei aqui, salvei numa variável, eu peguei aqui, salvei numa variável. O que eu preciso fazer? Trocar isso aqui de lugar. Então, agora a gente vai fazer a troca em si.
Então, quer dizer que o meu notas na posição D vai receber a segunda nota. Agora, o meu notas na posição para vai receber a primeira nota. É isso? É isso, ele trocou. Então, ele fez a inversão. De um para o outro, ele fez a inversão. Muito bem, temos aí as notas invertidas. Agora, eu sei o que eu tenho que passar aqui. Então, aqui, onde estou fazendo a minha troca? Eu tenho que passar meu array de notas. Está lá, é ele que eu passo. Agora, da onde que eu vou tirar para onde que eu vou colocar, né? Então, assim, eu tenho que saber aonde está a minha posição, né? A minha posição é importante nesse momento. Eu preciso saber literalmente aonde que está a minha nota que eu estou analisando. Então, essa nota que eu estou analisando, eu preciso descobrir aonde que eu coloquei. Propositalmente, a gente fez o seguinte, a gente colocou ela no final. Ela sempre está na última posição, né, do nosso array. Qual que é a última posição do nosso array, né? Nesse caso daqui, a última posição vai ser o notas.length e a gente vai fazer isso daí. A gente vai fazer essa troca. Então, notas.length, então a gente vai pegar aqui, a gente vai tirar o notas.length, então, do notas.length, da onde ele está, ele vai sair. Então, notas.length. Só que esse cara daqui, ele vai devolver 9. E o Vini não está na posição 9, está na posição 8. Ele é o nono elemento. Então, menos 1. Faz sentido. E para onde que ele vai? Ele vai para a posição 0, 1, 2, 3, 4. Então eu tenho que passar o 4 para ele. Então eu não vou chegar e falar assim, vai lá para o 4. Não, eu vou passar para ele o quê? Menores. Ele vai lá para a posição onde estão os menores. É isso daí que a gente vai fazer agora. Legal, ele mudou de posição. Então, se ele mudou de posição, eu estou devolvendo os menores. Aqui, ó, menores que Vini, não. Não é mais menores que Vini. Tudo bem, continua sendo menores que Vini, mas ele foi para a posição 4, né? Se a gente executar, nosso array original na posição 0, 1, 2, 3, 4, teria o 9, 2, né? Ele não pode estar aqui, tem que estar trocado. Vamos ver se isso daqui funcionou realmente. Compilou, rodou, eita, trocou lá, 9,2 foi trocado com 6,7. A gente colocou, bacana, então quer dizer que eu consegui colocar o meu elemento que eu busquei na posição correta dele, porque eu contei quantos que eram menores que ele, logo é a posição que ele tem que entrar. Então, contei quantos menores, você entra aqui, e depois só sobra quantos são maiores. Legal, mas a gente achou a posição, né? Antes dele, né? Então vamos ver acima dele. Quem que está acima dele nesse caso daqui? Acima dele tem o 4.7, o 2.1, o 7.3, o 5.1. Não tem nenhuma ordem nisso, a gente não está fazendo milagre. Mas também não são só os menores que estão antes, porque o 7.3 é maior que ele. Então não está na ordem certa. A gente tem ali também o 4.8, está 2 abaixo, ele também não é maior, é menor. Então a gente não está colocando na posição correta isso daí. A gente só colocou ele. Ele está na posição correta. Ele é a nossa nota média. Ele está no meio do nosso array. Antes dele tem 4, depois dele tem 4. Beleza, mas os 4 que estão antes dele não são os menores e os 4 que estão depois dele no array não são os maiores. E seria interessante ser, né? A gente poderia pensar dessa forma daí. Então, se a gente fizesse isso, tem umas técnicas para a gente poder solucionar esse problema e chegar nessa definição de ideia, né? Eu acho bem bacana essas ideias. Então, como que a gente pode trabalhar isso daí, né? Acho que a gente poderia imaginar que, primeiro, vamos corrigir alguns nomes, né?
Porque apesar de menores que Vini ser 4, tá certo, a gente colocou o Vini na posição 4. Então, apesar de ser a mesma coisa, eu vou mudar o nome aqui para fazer sentido. Não é mais menores que o Vini, né? Então, aqui a gente já tem a nova posição do Vini. Então, nova posição. Então, aqui é a nova posição. Então, aqui é nova posição. E a gente aqui, nova posição. Nova posição do Vini. Faz mais sentido, eu acho. Apesar de ser a mesma coisa, a gente entender que os menores que ele, quer dizer então que ele está na quarta posição, agora fica explícito isso. Então, nova posição do Vini é a posição 4. Lembrando que a gente começa na posição 0. Então, 0, 1, 2, 3, 4. Ele é o quinto elemento. Exatamente isso, ó. 1, 2, 3, 4, quinto. Ele é o quinto elemento. Está na quarta posição. 0, 1, 2, 3, 4. Tá aí. Beleza, eu acho que ficou legal. Acho que o próximo passo agora é a gente parar e pensar como que a gente poderia trabalhar melhor para deixar quem é menor que o Vini fica do lado esquerdo dele. Quem é maior que ele fica do lado direito. Não me importa com a ordenação, eu só quero que menores fiquem de um lado e maiores fiquem do outro. Porque eu encontrei ele, eu quero dizer, os menores vêm para esse lado e os maiores para esse lado. Menores para um lado, maiores para o outro. Só isso que eu quero fazer. Então a gente já viu aí que dá para a gente montar essa ideia, né? Então a gente poderia pensar nessa ideia de uma outra forma, né? Essa técnica que a gente vai utilizar se chama pivoteamento. A gente precisa de um pivô. Literalmente é isso. A gente precisa marcar um e em cima desse que a gente marcou, a gente analisa os outros. Ele não é analisado, então a gente analisa de todos os outros exceto ele. Isso é legal, porque aí a gente começa a tratar com uma coisa mais inteligente. Então, a gente vai fazer com que o nosso array seja quebrado nesse pivô. O nosso array, a gente vai determinar o pivô e a gente vai ser uma quebra. Antes dele vai ter os menores e depois dele vai ter os maiores. Então, ele vai ser o nosso ponto de quebra. Assim como a gente trabalhou com merge sort, onde a gente dividia no meio. Agora, o nosso dividir no meio, a gente tem um ponto específico de quebra, que é o nosso pivô. Só que para começar, eu joguei o meu pivô lá para o final. Então, o meu pivô é o último elemento. Nesse caso aí, a gente jogou ele para o final. Jogou ele para o final, aí a gente descobriu a posição correta dele, colocou ele na posição correta através de uma troca, que é o nosso método de troca, e aí eu quero que de um lado fique menores e do outro fique maiores, e ele lá no centro do nosso array. É isso daí que a gente vai fazer agora. Então, a gente vai fazer um próximo programa para fazer essa correção. Vou deixar isso aqui de exemplo, vou dar um salvar como para a gente continuar. Então, esse outro programa, eu vou chamar de testa pivoteamento, que é a técnica que a gente vai utilizar. Então, a gente precisa entender essa nova técnica. Vou chamar, então, esse cara de testa pivoteamento. É um nome estranho, mas é a técnica que a gente vai usar assim. Testa pivoteamento. Vamos lá, já é bom que diminui um pouco o tamanho do programa, que já estava crescendo demais, né? Testa pivoteamento. Então, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente já tem lá o nosso Vini, o Vini está na última posição, tá bacana, a gente já sabe isso daí. E a gente vai fazer agora que a gente vai quebrar o nosso array, né? Vai dividir ele no pivô. E o pivô tem que entrar na posição correta. E quem é menor que o pivô fica à esquerda, quem é maior que o pivô fica à direita. Então, vou parar de chamar esse método daqui de encontra menores, porque eu não quero mais encontrar os menores. Eu quero quebrar meu array no pivô. Então, quebra no pivô. É isso daí que a gente vai fazer. A gente vai quebrar o nosso array no pivô. Para a gente ver que isso daí, como está evoluindo, eu vou imprimir aqui, só a título de curiosidade, as notas antes, a gente vai quebrar no pivô e a gente vai imprimir as notas depois para ver o que aconteceu. E aí a gente vai chamar, então, o Vini, ele vai ser, na verdade, o nosso pivô. E a gente sabe aonde que ele está, que ele está na última posição. Então, ele não vai mais buscar o Vini. A gente vai mudar isso aí. O quebra no pivô, ele vai passar
o nosso array, e sempre que a gente está passando o array, a gente está passando a posição inicial e o tamanho dele, que seria menor que o tamanho dele, né? A posição final, o término. Então, a gente passa o array, o início e o término. É isso que a gente vai fazer agora. E aí, a gente vai ver aqui que a gente não está mais lidando simplesmente com a nova posição do Vinícius, a gente não está tratando mais só do objeto Vini, a gente está lidando agora com um pivô. Então, o nosso pivô está na posição, e a gente vai falar qual que é a nova posição do nosso pivô, aonde que ele foi colocado. Efetivamente, a gente mudou pouca coisa, né? Então, o nosso encontra notas, ele vai deixar de encontrar notas, literalmente, a gente vai ter aqui um int início, um inteiro que vai receber o término, e aqui vai ser o nosso quebra no pivô. Tá lá, a gente vai quebrar o nosso array no pivô. O pivô vai ser o nosso ponto mestre para a gente identificar. Então, a gente tem que fazer algumas coisas, né? A gente vai trabalhar com alguns detalhes do nosso array aqui. Então, fica muito parecido, mas a gente precisa de mais coisas. Então, eu preciso contar, eu preciso descobrir qual que é a posição do pivô. O meu pivô ele tem que estar em algum determinado local. Então, eu vou ter que ter aqui posição do pivô. Aonde que o meu pivô ele está? Se lembra que eu falei que ele está na última posição do nosso array? A gente colocou ele obrigatoriamente na última posição. Se eu coloquei ele obrigatoriamente na última posição, como que eu chego nessa última posição? Se meu array ele é tamanho 9 e ele está no índice 8, é 9 menos 1. Faz sentido. Então é término menos 1. Então, término menos 1 é a posição que eu quero analisar. É isso daí que eu vou fazer. E agora a gente tem lá os nossos menores, né? Vou chamar de menores encontrados, né? Quantos menores a gente encontrou? Menores encontrados. Acho que fica mais significativo. Então, a gente tem lá os quantos menores foram encontrados, né? Então, por enquanto, é isso daqui. Esse cara não é mais notas.length, esse aqui é posição do pivô, que é o nosso ponto de quebra. Então, a posição do pivô vai ser trocada lá com os menores encontrados, que é justamente o que a gente vai fazer em algum momento. Então, isso a gente tem certeza que vai acontecer. Agora, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa eu acho que pegar esse pivô. Então eu preciso pegar esse pivô, porque antes eu passava ele no array, né? Eu passava ele em forma de busca, né? Ele era o meu busca. Agora eu não tenho mais ele passado no nosso array. Já que eu não tenho ele, eu vou pegar ele. Eu tenho a posição que ele está, eu tenho o array da onde ele vem, eu consigo pegar ele. Então, nota, vou chamar ele de pivô, que é o nome técnico que a gente vai dar para ele, é igual a notas na posição. Opa, na posição, e aí qual que é a posição que o pivô está? Está na posição do pivô. Notas na posição do pivô, eu vou ter o meu pivô, tá lá, belezinha. Eu peguei o pivô para a gente poder testar ele, para eu poder fazer as comparações com ele. E como que eu vou ter que fazer essas comparações, né? Eu não vou conseguir fazer com esse for. Eu acho que eu vou ter que escrever o for normal, porque eu preciso pegar a posição atual. Já que eu tenho que trabalhar com índice para eu poder analisar, né? Porque o que eu pensei foi o seguinte: eu vou testar o pivô. Então vamos imaginar aqui. O pivô está aqui no final. Eu venho e testo. 4.7 é menor que o Vinícius? É. Contei um. Ele está do lado certo, né? Ele está na posição correta. Está do lado que eu quero. Beleza, eu incremento. O 2.1 é menor? É, eu conto. 2.1 é menor. Legal. Vinícius continua lá no final. O 7.3 é menor? Aí eu falo, 7.3?
7.3, 7.3, 7.3, 7.3, o 7.3 não é. Ele é maior, então eu não contei. Então, o que eu vou fazer com esse cara, né? Esse cara daí, eu tenho que pegar e trocar. Eu tenho que trocar ele, né, de lugar. Eu tenho que mandar ele para depois do meu pivô. Então, eu pego o meu pivô e jogo lá para ele. Pá, joguei lá para ele. Eu troquei a posição. Então, ele vai trocando de posição. Vou fazendo isso daí. E aí ele vai jogando o meu pivô para o local correto e vai jogando os maiores para depois dele. Então, ele vai colocando e vai enxertando. E aí ele vai jogar todos os menores para antes, vai ficar o meu pivô, então o pivô está aqui, e depois ele fica os maiores, que aqui é o nosso exemplo com 9 elementos. E é isso daí que a gente vai ver acontecer agora. Então, para fazer isso daí, obrigatoriamente eu preciso ver as minhas notas, né? Eu vou ter que passar por índice. Se eu vou passar por índice, esse cara deixou de ser útil dessa forma. Eu vou colocar aqui um int, vai ser a posição que eu estou analisando, então int analisando vai começar na posição 0, ele vai na primeira posição, 0, ele vai até o analisando ser menor que... Ele vai até quando? Ele vai até o tamanho do array? Não, ele não vai até o tamanho do array, porque se ele for até a última posição, ele vai comparar com o próprio pivô. E eu acho que isso daí não é interessante, já que eu já sei que o meu pivô está na última posição, eu vou ignorar esse teste daqui, eu vou tirar ele. Então, eu estipo a última posição. Quem que é o tamanho menos 1 ou o término menos 1? É a posição do pivô. Então, aqui eu tenho posição do pivô de propósito colocado aqui porque é menos 1. Só para a gente ter um ganhozinho em performance, aí a gente analisa menos uma posição. E eu tenho que incrementar o analisando mais, olha lá, incrementei esse cara. Esse cara agora foi incrementado em mais 1, tá belezinha, joia. Então, o que eu tenho agora? Eu tenho que pegar essa nota e eu vou comparar ela com o meu pivô. Então, a nota que eu estiver analisando, eu vou comparar com o meu pivô. Eu vou pegar a primeira nota, vou comparar com a última. Vou pegar a segunda nota, comparar com a última. A terceira nota, comparar com a última. A quarta nota, sempre eu vou comparar com o meu pivô. Se eu encontrar, eu vou trocar essa posição com o número de menores. E aí eu consigo mudar a posição dele. Então vamos ver aqui. Eu posso pegar nota.getValor? Eu não tenho mais nota, né? Então vou criar a nota aqui, ó. Nota é igual. Aí eu vou pegar lá, notas na posição que eu tiver analisando. Então eu vou pegar ela. Notas menor que getValor. Aqui eu troquei o nome, né, que é encontrados. Tá lá, menores encontrados. Só que ainda, se eu encontrar um elemento menor, eu vou colocar aqui só para a gente poder jogar, porque eu quero que se o número for, né, igual, ele vai para antes também. Então eu vou colocar um menor igual só por causa disso. É uma questão minha, né? Eu não quero que fique depois, eu quero que fique antes. Porque o pivô ele tem que ser o maior, mesmo que todos os números anteriores sejam iguais, ele é o último que eu quero, para ele ser o meu ponto de quebra. Então eu vou fazer assim, menor igual. Aqui eu vou falar o seguinte, eu vou trocar em notas a posição que eu estou analisando com a posição dos menores encontrados. E aí eu incremento menores encontrados. Se isso tudo tiver certo, eu acho que a gente vai colocar todo mundo no lugar, porque eu vou ficar fazendo as trocas recursivas. Vamos ver se isso aqui deu certo. Compilei. Opa, tivemos um erro, porque busca não é mais busca, né? É pivô, olha lá. Mudei o nome, pivô. Agora sim, ó. Pá. Legal. Compilou. Antes o nosso array estava assim. Então, isso daqui era a visão que a gente tinha antes de qualquer coisa, né? Essa visão era a visão inicial.
Eu tenho o 47, o 21, o 73 e o 51. Então, o que, que aconteceu? Olha lá. 47 é menor, ele continua no lugar. O 21, ele é menor, ele continua no lugar. O 5.1, ele é menor, ele continua ali no lugar. O 4.8, ele veio para baixo. Então, o que, que aconteceu? Eu troquei o 7.3, que ele é maior, que é a posição que eu estou analisando, com o 4.8. E ele fez essa troca daqui. E, por fim, ele colocou o 6.7 no lugar. Ele fez somente essa troca. Vamos ver as trocas que estão sendo feitas, né? Então, vamos lá no nosso troca e a gente vai explicitar, vamos escrever trocando tal posição com tal posição. Trocando de para, né? Que é o que a gente está fazendo aqui. Então, a gente vai escrever trocando de para. Então, vou escrever aqui. Vai ficar aqui um system.out.println. Então, a gente vai ter a nossa impressão. E a gente vai escrever aqui. Trocando de... Aí vai ter alguma coisa. Para. E aqui vai ter mais alguma coisa. Então, é exatamente isso. Então, trocando de... Aí aqui vem a primeira nota, né? Então, vem a primeira nota para... E aí a gente tem a segunda nota. Ou se não, eu poderia colocar a posição do array, tanto faz aqui, né? Então, trocando de para. Só que para ficar mais explícito, para saber da onde para onde que surgiu, da onde para onde que foi, eu ainda vou colocar isso daqui, ó. E aqui eu vou colocar o meu D. E a mesma coisa eu vou fazer aqui, ó, colocando o para. Então, o para vai vir aqui para. E aí a gente tem essa possibilidade de visualizar, trocando de para. Então, tem aqui trocando. Vou quebrar aqui, ó. De. Aí tem lá o de para, aí vai ter o para. Então, trocando de para, aí a gente consegue visualizar. Vamos ver o que está sendo feito de troca, né? Então, tivemos lá o nosso original. Nosso original foi impresso. E aí foi feita as seguintes trocas, né? Então, a gente trocou, ó lá, da posição 4.7 para 4.7, porque é menor ou igual. 2.1 para 2.1. 5.1 para 7.3. 4.8 para 7.3. 6.7 para 9.2. E se eu tirasse esse igual? Vou tirar o igual só para diminuir o número de interações, porque por enquanto a gente não tem valores iguais, né? Se tivesse valores iguais, eles ficariam antes, né? Agora, vamos ver, tá lá. Deixa eu ver, eu acho que eu pulei uma parte. Ele fez a troca. Se for menor, ele faz. Deixa eu compilar. Faz a troca. Ele vai comparar, então, a nota dele com ele mesmo. Então, ele está fazendo recursivo ele, testando com ele mesmo. Então, posição 0, posição 0, posição 1 com posição 1, posição 2 com posição 3 com posição 2, porque aí deixou de ser menor. Se deixou de ser menor, ele vai fazer a troca desses dois. E aí ele vai fazer a troca depois do posição 6 com posição 3. E depois ele troca a posição 8 com a posição 4. E aí vai colocar tudo no lugar. Ele vai literalmente achando, então só voltar aqui no array, acho que fica mais fácil ver, né? Então, ele vai pegar aqui, 4.7 é menor? É. Ele coloca esse cara aqui no lugar, que é o que está fazendo ali. 2.1 é menor? É. Ele coloca nesse lugar. O 7.3 é menor? Não, não é menor. Então, ele não conta ele não contou, ele ainda não foi, que ainda não, o menor não incrementou, e ele foi analisar o 5. O 5.1 é menor? É.
Se é menor, com quem que ele troca? Olha aqui, o 5.1 é menor, ele vai trocar com o 7.3. Ele vai trocar esses dois de posição. Então, ele vai pegar e vai deixar 4721 5173. Beleza. Só que aí esse cara foi para a seguinte posição. Ele foi para a posição que o nosso pivô ficaria, né? Ele começou a analisar, continuou analisando o 92, o 89 e chegou no 48. O 48 precisa ser trocado também. E ele trocou novamente com a posição, só que ele não trocou com essa posição, ele trocou com essa posição daqui, que já tinha sido alterado. Então vamos ver os passos de troca e vamos escrever aqui quais foram os passos de troca, né? Vou colocar o array novamente em forma horizontal e aí a gente faz as trocas. Mas isso aí a gente faz depois de beber uma aguinha, dar uma respirada e uma descansadinha. Aí a gente vai debulhar esse cara para ver as trocas que foram feitas, tá bom? Então, dá uma paradinha, uma respiradinha, daqui a pouco a gente volta.